Então, nós vamos, nesse instante, iniciando o nosso evangelho, né? Que nós possamos, nessa noite, ser muito abençoados com a presença do Mestre Jesus nos nossos lares, nos nossos corações, que nós possamos ter as músicas que complementam as nossas orações, refletir com o comentário evangélico da noite. Então, eu vou colocar as nossas músicas, né? A Ju não está aqui, mas ela está presente nas músicas que ela deixa para a gente. Em seguida, eu peço para minha mãe fazer a prece inicial, e em seguida eu começo o comentário de hoje, tá bom? É o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se alguém quiser pegar o Evangelho também para acompanhar. Tá bom, meus amores? Eu vou colocar as músicas para a gente complementar as nossas orações. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Para a vida Vamos assim, fechando os nossos olhos, serenando os nossos corações, a nossa mente, ligando com o nosso Mestre Jesus, agradecendo a Ele por mais essa oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, falando em seu nome. Envolva, Mestre, o nosso Evangelho de hoje, abençoa, Senhor, cada palavra, porque esse Evangelho alimenta a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito. Esse Evangelho abençoado, que nos fortalece e que nos ilumina todos os dias. Esteja conosco, Senhor. E que a nossa Mãe Santíssima envolve também a todos nós,
iluminando esse evangelho, envolvendo a pessoa que vai fazer o estudo de hoje. Porque o nosso ambiente está todo preparado, a equipe espiritual já se faz presente, envolvendo a cada um de nós, para que possamos sentir esse evangelho, para que possamos nos alimentar. Cada palavra, Senhor, esteja conosco, Mestre. Envolva cada um de nós. Abençoa essa noite. Abençoa esse evangelho, para que possam todos sentir a paz, a tranquilidade dentro de si. Que esse evangelho possa sempre ir mais longe, envolvendo toda a vizinhança, aquecendo os seus corações, iluminando a caminhada de cada um. Obrigada, Mestre. Muito obrigada. Porque o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Obrigada, Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, rogai por nós, teus filhos, agora e na hora da nossa passagem ao mundo dos espíritos. Que assim seja, Senhor. Envolva o nosso evangelho e assim vamos dando continuidade no evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus. Hoje a gente vai fazer uma reflexão, né? Uma pequena reflexão. Como vocês sabem, o Evangelho ele sempre nos traz assim lições que são muito amplas e a gente traz, cada vez que a gente vem aqui, a gente não consegue abranger todos os pontos daquela lição. A gente sempre traz, a gente foca em um ponto, 2 pontos, mas porque a gente tem um horário para seguir. Então eu falo que a gente sempre vai fazer uma reflexão, né? Então hoje a gente continua no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou colocar aqui para vocês. Então, a gente está no item... Hoje a gente vai fazer o item 7 e 8 do capítulo 23. E a gente está dentro do capítulo que se chama Moral Estranha. Então, por que moral estranha? Porque a gente conhece um Jesus amoroso, um Deus de misericórdia, de justiça, mas, de repente, Jesus traz uns ensinamentos que parecem que contradizem, né? As 10 leis lá que Moisés recebeu, as leis mosaicas, os 10 mandamentos, parece que contradiz o amar ao próximo, respeitar pai e mãe, honrar pai e mãe. Então, por isso que fica moral estranha. Porque aí Kardec, ele traz alguns trechos evangélicos e ele dá para a gente alguns pontos para a gente poder refletir e compreender melhor. Então, a gente vai hoje deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Lá em Lucas está dizendo assim, ó, disse a outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou,
Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Então, está lá em Lucas, né, capítulo 9, versículos 59 e 60. Então, Kardec, ele vai dizendo assim para a gente: que podem significar estas palavras? Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas, não podiam conter censura àquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira, que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é pela lembrança o espírito ausente quem o infunde. Ele é análogo àquele que se volta aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou, e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lhe o ensina dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Então, tem uma passagem do Divaldo que perguntam para ele sobre esse trecho, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E ele fala que num livro que se chama Plenitude, a Joana de Ângeles, ela discorre sobre esse tema. Então, resumidamente, ele conta assim para a gente que naquela época no Oriente, que precisava se comover muito durante os velórios, que é como se o espírito ele fosse melhor recebido nos céus, como se aquilo fosse uma honraria para ele, se as pessoas clamassem, chorassem muito, né? Não sei se vocês sabem, mas existiam umas mulheres que eram chamadas de carpideiras, e elas eram contratadas para chorar nos velórios. E, segundo a Joana de Ângeles, se o filho fosse filho único, ele precisava chorar muito, porque ele ia receber a herança do pai, né? Então, segundo o que a Joana deixa ali na lição, esse rapaz, Jesus conhecia o que ia no pensamento dele quando disse isso. E a Joana diz que, na verdade, ele queria tanto os bens terrenos como os bens espirituais. Então, ele queria ir lá chorar, né, na morte do pai, porque tinha a herança, mas ele também queria seguir Jesus. Então, Jesus, conhecedor do espírito, né, do que ia na alma de cada um, aproveita aquele momento e nos ensina sobre isso, né? Que dentro da vida, muitas vezes, temos pessoas sem algum objetivo, ou pessoas que perderam o objetivo. E, às vezes, essas pessoas, elas são mortas dentro da vida. Elas não encontram mais algo por que lutar, porque ser feliz. Peraí, gente, que eu tenho que fazer evangelho, mas eu tenho que acertar o celular da filha, senão ela não fica em paz. Pai, você tem que me socorrer aqui, pai, porque
Toma. Então, por exemplo, uma pessoa que está em depressão, uma pessoa, ela tem um tempo na vida dela que é como se ela tivesse uma tristeza tão profunda, em que ela anda pela vida, mas ela não consegue vivenciar direito a vida. Sabe assim, por exemplo, como os animais eles não têm os mesmos interesses que nós. Então, eles não têm assim os mesmos anseios, os desejos, aspirações. Então, o animal, por exemplo, a gente pensa num animal assim na floresta, o anseio dele é a luta pela sobrevivência. Então, ele luta para comer, para beber e para viver. E muitas vezes o outro, ele sai para caçar. Então, todos precisam comer, mas uns vão ser a caça dos outros. Então, uns vão voltar para o seu ninho, para o seu local de convívio, e outros vão oferecer a sua vida de alimento para aqueles outros animais, para aqueles outros seres. Então, às vezes, a pessoa ela perde o objetivo da vida, o sentido da vida, e ela acaba passando pela vida dessa forma, buscando só o necessário para sobreviver, né? Talvez até as nossas amigas psicólogas que estão aí poderiam falar até melhor nesse sentido, né? A vida passa pela pessoa. Quando a gente tem a oportunidade de estar aqui e fazer algo bom. Tem uma outra questão, que a nossa vida verdadeira é espiritual. Quando ele fala aqui que para nós estarmos encarnados é quase uma morte, porque nós estamos aqui, nós temos os poucos sentidos que nós temos, que nós percebemos, mas o espírito em si, ele tem muitos outros tantos sentidos, muito mais amplo. Ele consegue perceber, amar, ele consegue se condoer, se compadecer, tudo com muito mais intensidade do que nós. Então, Emmanuel sempre fala que a verdadeira vida é a vida espiritual. E que nós, quando nós também, por exemplo, quando nós não vivemos, não auxiliamos o nosso próximo, quando nós não dividimos, quando nós não compartilhamos, não olhamos para o nosso próximo, que nós também, de certa forma, estamos mortos. Tem até uma passagem que a Lígia me mandou ontem, que eu vou aqui compartilhar com vocês. Quer ver? Deixa eu tirar essa daqui. É uma passagem, é a lição 143 do livro Fonte Viva. Então, lá, Emmanuel utiliza-se da mesma passagem, só que está em Mateus. Segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Então, ele volta aqui, ele elucida muito bem, ó. Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. E há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Trânsfugas da evolução cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e ilusão. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombra. Se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral. E se atormentados pelas mentiras com que envolvem a si mesmos, residem sob as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Aprende a participar da luta coletiva. Sai, cada dia, de ti mesmo,
e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão e ajuda quanto possas. Não te endureças na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Essa frase aqui eu achei muito, muito maravilhosa, né? Quando ele fala para a gente não se endurecer no nosso próprio eu, para a gente não se aprisionar dentro só daquilo que nós conhecemos, eu não divido com ninguém. Às vezes a pessoa, ela não quer nem dividir uma receita de bolo, porque o outro vai fazer o bolo dela, né? Às vezes a pessoa, ela tá tão assim, ela não dá nada do que ela tem, às vezes uma doação, nada, nada. Porque é como se cada centavo lhe fizesse muita falta. Às vezes a pessoa, então, a gente vai vendo aqui que cada um de nós tem aqueles desertos na vida também, que muitas vezes nos aprisionam. Então, é uma reflexão para que a gente olhe para nós mesmos e cada um de nós se pergunte, né? Eu estou andando pela vida, deixando a vida passar? Eu estou vivendo com dignidade, com alegria, com respeito, com esperança? Eu estou olhando para o próximo, eu olho para aquela árvore que tem na minha rua, ou naquela praça que tem ali do lado da minha casa. Eu tenho olhado o céu, eu tenho ouvido as pessoas, às vezes, tentado entender, se os meus ouvidos, a dor do próximo. Nessa frase aqui, eu achei muito maravilhosa, porque ele fala assim, que em qualquer parte do universo somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Então, nós utilizamos do esforço, nós temos condições de nos esforçarmos, nós podemos utilizar da natureza, do esforço da natureza, nós, do serviço que o próximo cede para nós. Mas nós também somos usufrutuários do sacrifício de milhões de existências, de milhões de pessoas que às vezes zelam por nós, fazem por nós, oram por nós. Quantas pessoas, né? Quando a gente nasce, a mãe da gente já tem aquele sacrifício da dor, né? De toda uma gestação, que às vezes de risco, é ganho de peso, é ficar indo no médico todo mês, vai fazendo um monte de sangue, é furado daqui, cutucada dali, né? São as dores, dificuldade para dormir, pressão que sobe, né? Quanto até para a gente nascer, alguém se sacrifica por nós. Então, a lição de hoje, principalmente, eu penso muito assim, que é nesse sentido de como nós estamos vivendo. Acho que é um chamamento também para que nós tenhamos alegria, para que nós possamos entender, valorizar aquele momento de oração, em que nós estamos em contato com o Pai, com Jesus. É a gente cuidar desse espírito nosso, né? Cultivando a fé, cultivando a amizade, cultivando a confiança, cultivando o respeito. É cuidar disso. Sócrates, eu até separei aqui uma frase, porque essa questão do espírito e do corpo, ela não é nova, né? Sócrates, já lá na época dele, Sócrates queria ensinar. Então, Sócrates queria dividir o seu conhecimento. Os sofistas já queriam argumentar, mas sem um estudo por trás, sem grandes argumentações. Então, Sócrates, como todo mundo deve saber aqui, Sócrates ele foi convidado a se matar, a tomar veneno. Então, mas é muito interessante, porque o Sócrates fala o seguinte,
Olha só que interessante. Ele acreditava que espírito era separado do corpo. Então, ele acreditava que o corpo morria, mas o espírito iria sobreviver. Mas ele dizia que um homem bom, correto, não devia temer a morte. Porque se ele tinha tido uma boa vida, com bons exemplos, bons costumes, respeito e tudo mais, ele não precisaria temer a morte, porque a alma dele ficaria bem. E ele falava assim: e se não houver vida também após a morte? Tudo bem, porque nós vivemos bem e tudo se apaga. Então, na cabeça de Sócrates, tudo estaria certo. E ele também falava: aquele que desrespeitou as leis, aquele que foi um infrator, que matou, ele falou assim: ele vai ser feliz, porque tendo a morte e não havendo nada, tudo se apaga. Então, para ele, tanto faz. Ele tinha uns pensamentos muito interessantes. Uma das frases dele era assim: não se preocupem comigo, meus amigos, nem com as minhas coisas. Cuidem apenas de si mesmos e procurem viver de acordo com a justiça e a sabedoria. Não há motivo para lamentar a morte de alguém que viveu uma vida boa e justa. A morte é apenas uma libertação do corpo, que é apenas uma prisão para a alma. Vocês não devem se preocupar com o meu corpo. Vocês podem enterrá-lo, queimá-lo ou jogá-lo no mar. Eu não estarei lá. Então, essa era a confiança de Sócrates. Então, vocês veem que essa ideia de morte e do espírito e do corpo já é algo muito antigo. Francisco de Assis, uma vez, conforme está lá no livro no livro que se chama Francisco de Assis mesmo, do João Nunes Maia, lá diz assim, que ele estava varrendo o chão e um dos discípulos dos franciscanos chega para ele e pergunta para ele, né? Se você fosse morrer hoje, o que você faria? Como a consciência de Francisco era tranquila, ele só respondeu assim: continuaria varrendo o chão, né? Muito simples, porque a vida continua, né? Eu estou aqui, daqui a pouco eu estou ali. E para a gente encerrar assim a nossa reflexão, para que a gente não se estenda muito, a doutrina espírita, Jesus nunca quis dizer que não deveria se velar o corpo, né, da pessoa. Jamais. A gente sabe que quando nós vamos a um velório, a gente tem que ter todo um respeito com aquela pessoa que está se despedindo, que está se despedindo da vida, um respeito com a família que está sentida. Nós também necessitamos e devemos ofertar as nossas orações, porque um dia nós estaremos na mesma condição e nós também vamos querer respeito no nosso velório, vamos querer respeito com as coisas que fizemos, com as pessoas, com os nossos familiares que estão ali. Nós também vamos querer orações para enfeitar e alegrar a nossa caminhada, suavizar o nosso caminho, né? Suavizar a nossa passagem para o mundo espiritual. Então, Jesus e a doutrina espírita, ninguém nunca foi assim contra a fazer, prestar esse momento de honra, de respeito a esse irmão que está partindo. A lição é nesse sentido, para que a gente deixe que os mortos enterrem seus mortos, né? Que a gente deixe essa questão mais presa das coisas materiais passar. Porque a gente não vai levar isso, mas a boa nova de Jesus, a boa nova espiritual, as boas notícias, essas devem ser vindas assim, até para confortar o coração daqueles que estão em aflição. Jesus diz para nós sermos luz
que nós possamos ser luz na vida do outro. Não que a gente vá resolver a questão da vida do outro, mas para que a gente possa suavizar a caminhada, que a gente possa diminuir o sofrimento do nosso irmão. E cada vez que a gente dá ao próximo, cada vez que a gente suaviza a caminhada do próximo, que a gente possa ter certeza que alguém, que Deus, também vai aliviar os nossos passos e aliviar a nossa caminhada. Então, que Jesus nos abençoe e que nós possamos partir para as nossas vibrações. Nós vamos, nesse instante, a gente se alimentou do pão da vida, e de palavras boas, de mensagem boa, que nos dá tranquilidade no coração, ou vem nos trazer algum ensinamento, né? Que a gente saiba que, conforme as palavras de Jesus, que até para as aves do céu, Deus dá o alimento. Então, que a gente possa confiar em Deus, sossegar o nosso coração nesse sentido, porque o Senhor vai nos abastecer. Que possamos ter muita fé, que nós possamos agradecer ao Senhor pelo que temos e pelo que nós ainda não temos. Porque o Pai é Pai de providência, é Pai de misericórdia, e tudo Ele pode na nossa vida. Senhor, nessa noite, nós queremos unir os nossos corações, os nossos pensamentos, na direção daqueles irmãos que estão em sofrimento, que estão perdidos, sofrimentos diversos, dores diversas, dores físicas, dores da alma, dores, Senhor, desse mundo ocasionada aqui, preocupações diversas. Nós queremos, Senhor, nessa noite, unir os nossos pensamentos na direção desses nossos irmãos. Nós também queremos vibrar por todas as pessoas que foram mencionadas aqui no nosso grupo nessa noite, aqui no nosso evangelho, para aqueles que desencarnaram, para aqueles que estão hospitalizados, para aqueles que estão apreensivos, que estão em sofrimento. Nós queremos, Senhor Jesus, agradecer e rogar por esses nossos irmãos e dar, Senhor, da nossa energia, da nossa alegria, da calma que estamos sentindo, das vibrações que estamos recebendo. Nós queremos, Senhor, emanar e doar para esses nossos irmãos. Nós queremos vibrar pelo nosso planeta, por todos os países, por todos os chefes de nações, por todos os seres vivos, hominais, vegetais, minerais, todos, Senhor, que todos possam receber nesse instante a Tua luz, essa luz que nós estamos recebendo. Senhor, o nosso desejo é que todos os lares poderiam estar como nós estamos agora, envolvidos numa prece, com um pensamento voltado na Tua direção. Nós não queríamos, Senhor, lares em guerra, lares em conflito, marido contra esposa, esposa contra marido, filhos contra pais, e vice-versa, irmãos contra irmãos. O nosso desejo, Senhor, é de paz. Abençoa, Senhor, todos os lares. Que os lares possam ser saudáveis, para que a sociedade seja saudável. Abençoa, Senhor. Nós vibramos pelos países que estão em guerra, por todos os que estão nos hospitais, por todos os que trabalham na área da saúde, por todos os que trabalham na área da educação,
por todos, Senhor, que trabalham na área da segurança. Que cada pessoa, ao realizar o seu trabalho, mesmo que ele seja monetário, mas que possa ser bem feito, porque isso vai refletir bênçãos e cuidados na vida do próximo. Nós queremos vibrar, Senhor, pelos presidiários, para que os corações possam se transformar, pelos que estão desamparados, abandonados, idosos abandonados, crianças abandonadas. Nossa vibração possa ir em todas as direções. Vibremos por nós mesmos que estamos aqui, para que tenhamos saúde, tenhamos paz. Que nós possamos vibrar, Senhor, pelos que moram conosco. Que a nossa casa seja sempre um lar de bênção, um lar de alegria, um lar abençoado. Todos que convivem conosco sejam sempre muito abençoados. Se nós tenhamos alguém adoecido no nosso lar, que ele seja muito amparado. Senhor, abençoe as nossas águas, fluidifica as nossas águas. Fluidifica, Senhor, os nossos medicamentos, vitaminas, põe tua mão, potencializa ali a cura, potencializa o equilíbrio. Tu podes transformar essa química, Senhor, a nosso favor. Abençoa, Senhor Jesus. Abençoa, Dr. Bezerra de Menezes, em nome de nossa Mãe Santíssima. Por favor, coloque as suas mãos sobre as nossas cabeças. Que nós possamos ser tratados na nossa saúde física, na nossa saúde emocional, mental. Que nós possamos, Senhor, seguir na tua direção, não desistir. Se nós cairmos, põe teu anjo, Senhor, para nos dar a mão e nos levantar, para que a gente continue seguindo na tua direção. Assim nós vamos encerrando as nossas vibrações com um coração muito feliz porque nós já nos sentimos fortalecidos nessa noite. Sabemos que teremos toda a tua assistência durante toda a nossa semana, durante a nossa noite. Muito obrigada, Senhor Jesus. Que possamos agora pedir para a Lígia fazer a prece final por todos nós. Graças a Deus, a Jesus e a nossa Mãe Santíssima. Graças a Deus. Senhor Jesus, mais uma vez, nós vos agradecemos e te pedimos, abre o nosso entendimento, que o nosso coração se expanda nessa compreensão de toda esta boa nova e que sejamos definitivamente renovados pela tua presença, que a tua paz faça parte do nosso dia, de todos os dias de nossas vidas. Assim como o Senhor encaminhava o maná que caía do céu, encaminha a sabedoria que nos liberta e que nos dignifica perante as tuas mãos, e que todos nós definitivamente sejamos confiantes, determinados diante do teu amor e da tua misericórdia. Bendito sejas todos os dias de nossas vidas. Abençoa-nos agora e sempre. Muito obrigada por tudo e por todos.
que a alegria se faça presente na nossa alma, no nosso lar, na nossa vida. Bendito sejas, bom pastor de todas estas ovelhas que precisam das tuas mãos e do teu carinho. Que assim seja, agora e sempre. Graças a Deus. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer, deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo o cansaço. Quero acordar na tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Como dizia a Floripes algumas vezes, né? Onde a medicina não alcança, a mão de Deus vai. Então, que nós possamos encerrar assim com alegria, porque evangelho é para trazer ensinamento e alegria, né? Então, que nós possamos encerrar com alegria e ter uma excelente noite de sono, uma semana muito abençoada, e que a gente possa se encontrar na próxima semana em nome de Deus.
Quem vai se encontrar quinta, até quinta. Quem vai ficar na sexta, até sexta. E quem só vai voltar na terça, até terça. Que Jesus nos abençoe, viu? Obrigado a todos por estarem aqui conosco. Fiquem com Deus.